como a nossa cabeça funciona com o dinheiro, baseadas nos estudos sobre o livro A Psicologia Financeira, do Morgan Housel. A ideia central é que, assim, o sucesso com o dinheiro parece ter menos a ver com o quão inteligente alguém é e muito mais com o comportamento da pessoa, né? Exato. É mais sobre como a gente age do que o quanto a gente sabe tecnicamente falando. Isso. E hoje vamos focar em 3 lições que achamos bem importantes desses estudos. Primeiro, por que lidar bem com o dinheiro é mais uma habilidade comportamental. Depois, a relação que existe entre poupar e o nosso ego. E, por fim, a dificuldade e a importância também de saber o que é suficiente pra gente. Bom, já aproveita e clica em curtir no vídeo e dá uma conferida se a inscrição no canal tá ativa, tá? Então, a primeira ideia é um pouco surpreendente, né? Lidar com finanças parece ser mais uma habilidade tipo comportamental do que só ciência exata. Uhum. Depois de um certo nível de conhecimento básico, o que faz a diferença mesmo não é saber mais e mais teoria, mas sim como a gente se comporta com o dinheiro. É um ponto bem interessante. Mesmo com ferramentas super avançadas, tipo inteligência artificial ajudando a gerir fundos, sabe? No fim das contas, a decisão humana, aquela hora de segurar um investimento, vender para realizar lucro ou até comprar mais quando tudo está caindo, essa decisão ainda depende muito do nosso controle emocional. Tem um exemplo ótimo disso que é bem contrastante, né? O Ronald Read. Descrevem ele como faxineiro, frentista. Ele trabalhou muitos anos na JCPenney e ele conseguiu juntar 8 milhões de dólares. Como? Basicamente investindo com muita paciência, por décadas, comprava ações e só esperava, mesmo nas crises. Impressionante. Ele comprou a casa dele por só 12 mil dólares, aos 38 anos, e viveu lá até os 92, e ainda virou um filantropo no final da vida. E olha o contraste. Richard Fusconi, um executivo, MBA de Harvard, super experiente no mercado financeiro, ganhou rios de dinheiro, mas pediu falência em 2008. O motivo principal? Excesso de dívida, muita alavancagem, principalmente por causa de uma reforma gigantesca na mansão dele, bem na véspera da crise. Nossa! Mostra bem como o comportamento, a paciência do Reed, a simplicidade dele acabou superando, né? Toda a formação técnica do Fusconi. E aí entra a questão do tempo, da paciência. O caso do Warren Buffett é clássico, né? A maior parte da fortuna dele veio depois dos 65 anos. É verdade. O tempo é o grande motor dos juros compostos. Por isso que começar cedo parece ser tão importante, faz toda a diferença lá na frente. Agora, a segunda lição, ela traz uma fórmula curiosa. Poupar seria igual a renda menos o ego. Muitas vezes, quando a gente quer muito uma coisa cara, não é pelo objeto em si, mas pela admiração, pelo status que a gente acha que vai ganhar com aquilo. E isso a gente observa em todas as faixas de renda, né? Pode ser alguém ganhando 2 mil, 10 mil, 50 mil por mês. A dificuldade em poupar às vezes continua ou até piora, porque conforme a renda sobe, o ego muitas vezes infla junto. Aí vem os gastos maiores, o carro mais caro, o relógio chamativo, para manter uma imagem, né? Isso acaba comendo toda a renda extra. Tem até um exemplo numérico que ilustra bem o poder de começar cedo a poupar. Pensa assim, um investidor A, que guarda R$ 300 por mês dos 20 aos 30 anos, e depois para. E um investidor B, que começa só aos 30, mas guarda R$ 400 por mês até os 65 anos. Se a gente imaginar um retorno de 1% ao mês para ambos, O resultado surpreende muita gente. O investidor A, mesmo guardando menos dinheiro e por menos tempo, pode acabar com quase o dobro do patrimônio do investidor B lá nos 65 anos. As projeções mostram algo como 4 milhões e meio para o A contra 2 milhões e meio para o B. Por quê? Porque aqueles 70 mil reais que o A juntou até os 30 tiveram décadas a mais para os juros compostos fazerem a mágica deles. é impressionante o efeito do tempo, né? Começar cedo realmente. Faz toda a diferença. É o fator exponencial trabalhando a favor. E a terceira lição, então, é sobre definir um limite, saber o que é suficiente. Uma ideia que vem lá de Sêneca, né? Que o rico de verdade é quem tem o necessário e sabe que aquilo basta. E um caso assim, extremo de alguém que não soube parar é o do Bernie Madoff. Olha que interessante, ele já tinha um negócio legítimo, a Bernie L. Madoff Investment Securities.
Uma corretora super respeitada, ligada à fundação da Nasdaq e tudo mais. Esse negócio, pelas informações da época, rendia para ele algo entre 25 e 50 milhões de dólares por ano. E era responsável por uma fatia grande do volume da Bolsa de Nova York. Nossa, ele já era muito bem sucedido, então. Exato. Mas, mesmo assim, ele manteve um esquema Ponzi gigante em paralelo, por décadas. Falamos de bilhões, as estimativas variam muito, de 20 até uns 65 bilhões de dólares. Ele prometia retornos consistentes, tipo 1% ao mês. Não era nada absurdo, mas era irrealisticamente constante, né? Isso já devia acender um alerta. Inclusive, teve um matemático que calculou o índice de Sharpe do fundo dele, que mede o retorno ajustado ao risco, e deu um valor impossível de tão alto. Mas, enfim, o esquema só caiu mesmo com a crise de 2008. Que história, hein? E o final foi terrível. Prisão perpétua, ele morreu na prisão, a família destruída, um filho se suicidou, o outro morreu de câncer depois. Uma tragédia completa. Ele teve chances de parar antes, aparentemente, mas aquela busca por sempre mais. É a ganância, né? E isso conecta com riscos que a gente vê por aí hoje em dia. Aquela busca por ganhos rápidos pode levar a gente para ativos super voláteis ou para ações com um preço totalmente descolado da realidade. Teve época, por exemplo, que saiu notícia que o Banco Inter chegou a ser negociado a 1000 vezes o lucro. Quer dizer, o preço da ação 1000 vezes maior que o lucro por ação. Uma expectativa altíssima do mercado, né? Sim, exagero. Essa dificuldade em realizar um lucro ou aceitar uma perda para não piorar faz parte dessa mesma dinâmica. Não saber quando é suficiente. Como dizia a Sêneca, pobre é quem precisa de muito. Recapitulando, então, as ideias principais desses estudos sobre o livro. Nosso comportamento à paciência, o controle do ego, saber definir o que é suficiente para a gente, parece que isso molda nosso destino financeiro muito mais do que só o conhecimento técnico. Exatamente. E fica uma reflexão, né? Será que esses mesmos padrões, essa busca sem fim por mais, a comparação com os outros, a nossa paciência ou a falta dela, será que eles não aparecem também em outras áreas da nossa vida, fora do dinheiro? Boa pergunta. Fica aí para pensar. E fica também a nossa pergunta para quem nos ouve. Qual dessas lições sobre comportamento financeiro marcou mais? Ou que outro tema, talvez outro livro sobre finanças e comportamento, vocês gostariam de ver a gente discutir aqui? Deixem as respostas ou sugestões nos comentários, por favor. O livro que inspirou nossa conversa hoje, reforçando, é A Psicologia Financeira, de Morgan Housel. Quem tiver interesse em ler, o link para comprar está aqui na descrição, tá bom? E não esquece, né? Curta o vídeo, se inscreve no canal e ativa as notificações para receber mais conteúdo como esse. Um abraço e até a próxima.